Fala galera do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Hoje, terça-feira, um Periscope diferente. Como eu já anunciei nas redes sociais, o Periscope de hoje será um debate entre mim e o professor, colega de Ministério Público do Ceará, Igor. Nós vamos trabalhar com vocês uso de bens públicos, consequências penais e eleitorais. Essa é a primeira parte. Eu vou falar rapidamente, depois o professor Igor, vocês têm que segui-lo no Periscope para poderem acompanhar a fala do professor Igor, depois vem para a réplica e aí a tréplica. Agora, isso não significa que nós vamos discordar do que um ou outro irá trabalhar aqui. Podemos, e eu acho que é o que vai acontecer, podemos concordar em muitos termos, tá bom? Então eu quero saudar todos aqui que já estão presentes, galera de Brasília, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, tive ontem no Mato Grosso do Sul, Dourados, Lavras, Cachoeira Itapemirim, um abraço, Niterói, bora meu Ceará, o Ceará deve estar presente em peso com o professor, colega de Ministério Público. E qual o Periscope, Rogério? Você que não conhece o Periscope do professor Igor ainda, eu o tenho entre os periscopes que eu estou seguindo e também lá no Instagram, no Facebook e no Twitter eu coloquei um banner hoje com o meu periscope e o dele para vocês poderem acompanhar o debate. Bom, vamos lá. Como sempre, eu peço para vocês irem diminuindo, por favor, as mensagens para que o vídeo não trave. E aí eu quero esclarecer como vai ser a dinâmica. Eu vou falar alguns minutos, aí vai falar o professor Igor. Então, entre o meu vídeo e o vídeo do professor Igor, vai demorar 1 minuto para ele poder entrar e não surpreender ninguém. Depois que ele falar, eu volto com aquele hiato de 1 minuto e aí o professor Igor termina. Professor Igor, colega, novamente, eu quero esclarecer, colega de Ministério Público do Ceará, tem um ótimo livro de eleitoral, falando das condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições. Excepcional o livro dele. Ele me entregou um livro agora, eu estive no Ceará, Fortaleza, palestrando, já estou lendo, já estou aplicando. Excepcional livro. Ele com certeza vai mostrar o livro para vocês também. Bom, as mensagens já estão bem menos frequentes, então eu já posso começar trabalhando com vocês. Uso de bens públicos por agentes públicos ou políticos, consequências penais e eleitorais. Eu vou lembrá-los do artigo 312 do Código Penal. O artigo 312 do Código Penal traz o crime de peculato. É um crime punido com reclusão de 2 a 12 anos e multa. Uma infração penal de maior potencial ofensivo, não admite, salvo na modalidade tentada, não admite qualquer medida despenalizadora da Lei 9.099/95. Não é de menor potencial ofensivo, não é competência do GCRIM, não admite transação penal. A pena é superior a 1 ano, logo não admite suspensão condicional do processo, salvo se tentado. Tá ok? Agora vejam. O artigo 312 tem a seguinte redação. É crime apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio à lei. O artigo 312, caput do Código Penal, na primeira parte traz o chamado peculato apropriação, onde o agente, repito, apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. E ele pune também, na segunda parte do 312 caput, o peculato desvio, onde o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio. Prestem atenção no objeto material do artigo 312. O objeto material do peculato resume-se a dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Não está abrangido entre os objetos materiais do artigo 302 serviço. Logo,
Eu tenho peculato apropriação ou eu tenho peculato desvio se o agente, desgarrando-se do seu dever funcional, se apropria ou desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, não abrange serviços, não abrange, por exemplo, mão de obra. Se ele se apropria de mão de obra ou se ele desvia mão de obra, não é o crime do artigo 312. O 312 não abrange serviço. Tá ok? Joia? Rogério, e qual é a finalidade que move o agente no 312? É o dolo, mas o dolo acrescido do apoderamento ou desvio definitivo. Vejam, olha que importante. É imprescindível o ânimos de apoderamento definitivo. Ele tem que se apropriar com o ânimos definitivo, desviar com o ânimos definitivo. Rogério, se ele age com ânimos de uso, quer apenas usar momentaneamente a coisa, o bem móvel, público ou particular, e devolver logo à administração pública. Opa, aqui nós vamos ter que fazer uma diferença. Se a coisa apropriada pelo servidor ou desviada pelo servidor, com finalidade de uso apenas, for coisa consumível com uso, ele não tem como restituí-la no status quo. Logo, se a coisa for consumível, for consumida com o uso, ele terá praticado o crime do 312 mais a improbidade administrativa. Agora, se a coisa não for consumível com uso, ele puder restituí-la no status quo. Vejam, a intenção era desde o início uso da coisa e consegue restituí-la no status quo. Se a coisa não é consumida pelo uso, opa, aí eu não tenho crime, mas continuo tendo o ato ímprobo. Não tenho crime, mas tenho o ato ímprobo. Aliás, você já consegue extrair uma conclusão aqui muito simples. Todo crime funcional corresponde a um ato de improbidade, mas nem todo ato de improbidade corresponde a um crime funcional. Rogério, eu entendi. Então, se ele age com ânimos de uso, eu tenho que ver coisa consumível, crime mais improbidade. Coisa não consumível. Aí eu tenho fato atípico, mas continuo com o ato ímprobo, certo? Certo. Cuidado apenas se esse agente que usa a coisa é prefeito municipal. Por quê? Porque no caso dos prefeitos, eu tenho o Decreto-Lei 201/67. E esse Decreto-Lei traz os crimes e os crimes de responsabilidade do prefeito. Os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Lembrando que a diferença é que os crimes comuns têm penas criminais. E os crimes de responsabilidade, na verdade, são infrações político-administrativas sujeitas a sanções político-administrativas. Que era exatamente o que as pessoas tinham que alertar no impeachment da Dilma, e ninguém fez isso. Alguém tem que chegar lá no impeachment da Dilma e falar, gente, para de querer aplicar a teoria do direito penal em crime de responsabilidade. Porque crime de responsabilidade não é crime. É infração político-administrativa com sanção político-administrativa. Para de ficar falando em tipicidade estrita e etc. Bom, agora vejam. No caso de prefeito municipal, o artigo 1º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, diz que é crime punido com pena privativa de liberdade, crime, o peculato de uso, pouco importando se o bem é consumível ou não consumível, e aliás, em se tratando de prefeito, também figura como objeto material serviços, mão de obra. Então guardem para eu já poder passar a bola para o Igor. Guardem só o que eu falei, ó. O 312 do Código Penal, ele tem como objeto material dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, não abrange serviços públicos. Só toma cuidado que no caso de prefeito municipal, Decreto-Lei 201/67, serviços públicos também estão abrangidos como objetos do peculato. Falei para vocês que o 312,
ele é punido a título de dolo, e no caso de ânimos de uso, eu tenho que ver se a coisa é consumível ou não consumível. Não existe crime se a coisa não é consumível. Essa lição não se aplica para o prefeito, porque lá no Decreto-Lei 201/67, o peculato de uso é crime, pouco importando se a coisa é consumível ou não consumível. Tá ok? Joia? Pessoal, eu vou passar a bola para o professor Igor. Acompanhe que daqui 1 minuto ele entra e aí eu volto. Até já!